Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Estamos aqui para a correção das questões de Direito Penal e Direito Processual Penal do concurso do Ministério Público do Estado de Pernambuco. E também para corrigir as questões de legislação do Ministério Público, legislação aplicada ao MP Pernambuco. Na prova que eu vou corrigir é nas questões 18 a 20. Mas a questão 19 ficará a cargo do professor Ricardo Torques. É uma questão relativa ao Estatuto da Igualdade Racial, caiu lá dentro desse tópico, né? E fica lá com o professor Ricardo Torques, tá bom? Sem perder tempo, vou colocar na tela o meu e-mail, as minhas redes sociais, e a gente já passa então para a nossa correção. Lembrando que a rede social que eu mais uso hoje é o Instagram. Se por acaso você não segue ainda, siga lá no Instagram que tem muita coisa legal para a sua preparação. Vamos lá. Pois bem, primeiro com as questões, são duas só, porque uma delas fica com o professor Ricardo Torques, como eu falei, né? Vamos lá. Questão 18. De acordo com a Lei Complementar Estadual 1294, o Corregedor-Geral do MP, aqui, pessoal, a alternativa correta é letra E. Por que letra E? Letra E porque é a previsão do artigo 17 da Lei Complementar Estadual 12 de 94, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 390, né? Esse artigo 17 foi alterado pela Lei Complementar Estadual 390 de 2018. A redação foi dada por essa lei aqui, que alterou a Lei Complementar 12 de 94. E essa lei aqui é anterior ao edital, 10/9 de 2018. Então é uma alteração válida. Portanto, ele será escolhido pelo Conselho do MP em votação secreta dentre os membros titulares que o integram em sessão a ser realizada na mesma data da posse dos seus integrantes para mandato de 2 anos, vedada a recondução. Artigo, portanto, 17 da lei. Artigo 17, portanto, da Lei Complementar Estadual 12 de 94. Lembrando, com a redação dada, isso é importante, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 390 de 2018. As demais estão erradas. A letra A fala que ele será eleito pelo colégio, está errada. A B fala que ele pode ser destituído pelo voto de 2/3, de 1/3, está errado, são 2/3. C, vai ser assessorado por até 4 promotores, está errado, é por até 6 promotores de justiça, com mais de 35 anos de idade, enfim. Parágrafo 3º do artigo 17, está errado. E a D será substituída em seus afastamentos, impedimentos pelo corregedor-geral substituto, indicado pelo colégio, está errado, é indicado por ele mesmo. Portanto, a letra E, é a alternativa correta. Vamos lá. E a 20 agora, como eu falei, a 19 fica com o professor Ricardo Torques. 20. Ficou comprovado que houve assassinato pela única razão de menosprezo à condição de mulher, praticado por Samuel contra sua vizinha Maria de Fátima. Ou seja, temos aqui feminicídio. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, combinado com o artigo 121, parágrafo 2º-A do nosso Código Penal, que fala que se o homicídio é praticado contra a mulher por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, temos aqui sim feminicídio. Ela possuía um filho ao qual deu à luz 2 meses exatos antes do crime, ou seja, o crime foi praticado dentro daquele período de 3 meses após o parto. Então tem aqui na forma do artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Portanto, a letra A é a alternativa correta. As demais estão erradas. Esse é o aumento, 1/3 a metade, artigo 128, parágrafo 7º do nosso Código Penal. As demais estão erradas. Bom, agora as questões de penal. Curioso, porque essa questão aqui é praticamente uma questão de penal, né? Mas caiu lá, estava como questão número 20, na prova que a gente corrigiu, dentro da parte de legislação aplicada ao MP. Vamos lá. Noções de penal. Não há crime sem lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico. Tal enunciado refere-se ao princípio da ofensividade. Ou seja, tem que haver ofensa ao bem jurídico, seja por meio da lesão ao bem jurídico ou da exposição do bem jurídico a um risco de lesão. Os crimes de lesão ou de dano e crimes de perigo. Portanto, o princípio da ofensividade. As demais estão erradas. Letra C, portanto, é a alternativa correta. 42. Não há crime quando a gente pratica o fato em 1. Estado de necessidade. Certo. Uma excludente de ilicitude. Estado de embriaguez culposa pelo álcool? Não, falamos disso a exaustão no curso, né? Embriaguez culposa não afasta a imputabilidade, ele responde pelo fato. 3. Em estrito cumprimento da lei legal? Certo. Excludente de ilicitude. 4. No exercício regular de direito? Certo também. É uma excludente de ilicitude. 5. Sob efeito de emoção e paixão? Tá errado, emoção e paixão
não afastam a imputabilidade. Ah, professor, mas ele estava emocionado, azar dele, vai chorar na cadeia. Então, 1, 3 e 4 são as corretas. Logo, a letra E é a alternativa correta, as demais estão erradas. Questão 43. Gonçalo, funcionário público de determinada secretaria estadual, em razão da função, falamos disso a exaustão no curso, né? Quem foi nosso aluno não pode errar essa questão, né? Em razão da função, pela exercida, exige, se ele exige para si ou para outrem, vantagem indevida em razão da função, é concussão. Exige de Marcelo determinada vantagem indevida, não chegando, entretanto, a recebê-la. Isso é irrelevante para fins de consumação. É um crime formal, como eu já falei várias vezes, se consuma quando ele pratica a conduta de exigir. Exigiu, está consumado o crime de concussão. Tal conduta caracteriza, em tese, o crime de, letra D, concussão consumada, não pode errar isso, artigo 316 do nosso Código Penal. Consumada por quê, professor, se ele não recebeu? Porque o recebimento é irrelevante, é um crime formal, se consuma com a prática da conduta, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico. Portanto, letra D é a alternativa correta. Agora as questões, pessoal, letra D correta, de processo penal, mais 3. 44. À luz do que dispõe o Código de Processo Penal sobre os sujeitos da relação processual, vamos lá. A. Em todos os termos da ação penal pública, poderá intervir como assistente do MP o ofendido ou seu representante legal. Certo também. Quem for nosso aluno aqui, com certeza matou fácil. Artigo 268 do CPP é a figura do assistente de acusação. B. Nos juízos coletivos, aqui é o artigo 253 do CPP, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 4º grau. Não, até o 3º grau. C. As disposições sob suspeição dos juízes não se estendem aos serventuários e funcionários da justiça. Não se estendem, não? Será que não se estendem mesmo, não? Hein? Sim ou não? Claro que se estendem. Artigo 274. D. O corréu, no mesmo processo, poderá intervir como assistente do Ministério Público. Claro que não. O corréu, no mesmo processo, não pode atuar como assistente. Artigo 270 do nosso Código de Processo Penal. Letra E. Nenhum acusado, exceto se for agido, será processado ou julgado sem defensor. Errado, artigo 261 do Código de Processo Penal. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Portanto, mesmo que ausente ou foragido, ele tem que ter defensor. Portanto, a letra A é a alternativa correta. Questão 45. O princípio do direito processual penal que impede a criação de tribunais de exceção refere-se ao princípio do quê? Falamos isso demais no nosso curso. Do juiz natural. Ou seja, para evitar que haja um prejuízo à necessária imparcialidade do magistrado e para evitar casuísmos, não se admite a criação de tribunais de exceção, um tribunal que é criado especificamente para julgar determinado caso após a prática desse fato criminoso, e as regras de definição da competência devem estar previamente definidas de forma abstrata e genérica. Princípio do juiz natural ou do juízo natural, portanto a letra D é a alternativa correta. Questão fácil, né? E por fim, falamos demais disso aqui, pessoal, demais disso no nosso curso. Falamos também na nossa revisão de véspera, artigo 366 do Código de Processo Penal. Quem foi nosso aluno com certeza lembrou disso, né? Artigo 366 do CPP. Letra A. Se o réu estiver preso, será citado na pessoa do defensor. Errado. Citado pessoalmente. Artigo 360. B. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Certo. Artigo 366. Podendo o juiz, inclusive, determinar a produção de provas consideradas urgentes e relevantes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Presentes, claro, os requisitos. Portanto, a letra B, certíssima. C. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta precatória? Não, pessoal, falamos disso. Rogatório. O aluno até grifou aqui corretamente, né? Carta rogatória. O erro é esse. D. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por quê? Por oficial de justiça? Sim ou não? Errado. Far-se-á por publicação no órgão oficial. Artigo 370, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Penal. Letra E. Verificando que o réu se oculta para não ser citado. Se o pilantra se oculta para não ser citado, qual é a citação? Por hora certa. Não é por edital. Se ele se oculta para não ser citado, citação por hora certa, artigo 362 do Código de Processo Penal. Letra B, portanto, é a alternativa correta. As demais estão evidentemente erradas. Pessoal, fechamos assim a correção das questões de penal, processo penal
e de 2 das 3 questões de legislação do MP. Deixo aqui minhas redes sociais, o meu e-mail. Lembrando, a rede social que eu mais uso hoje é o Instagram. Siga lá no Instagram, que tem muita coisa legal para a sua preparação. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, agora para corrigir as questões do concurso do MP Pernambuco. Prazer imenso estar aqui. Desejo a todos, claro, uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.